Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma leitura do livro As 16 Leis do Sucesso, por Jacob Petri. Lição 6. Explore a sua imaginação. Talvez você não saiba, mas nós não estamos lendo o capítulo todo, nós estamos lendo só as partes mais importantes, na minha percepção, porque a leitura toda a gente encontra no YouTube, nos Spotify, encontra em outros canais, então nós vamos ler o que é mais importante para que a gente ganhe tempo também, ok? Então, lição 6, explore a sua imaginação. A lei. Toda e qualquer coisa que já foi criada pelo ser humano teve sua origem na imaginação. Quer felicidade? Quer sucesso? Quer poder, prestígio e riqueza? Imagine-os. Um pouco de iniciativa, somado à imaginação, pode levá-lo a qualquer lugar. E tudo o que você consegue imaginar, se seguir o procedimento correto, também consegue criar na realidade. Chaves do sucesso. Para colocar em prática qualquer uma das lições anteriores, propósito definido, mente mestra, autoconfiança, o hábito da economia, iniciativa e liderança, você precisa fazer uso da imaginação. A imaginação é uma forma de pensamento criativo que abre os olhos da mente e cria uma conexão com o que há de divino em nós. E é daquilo que cultivamos nela que surge o desenvolvimento do modelo mental do qual a nossa realidade futura emergirá. Em outras palavras, a imaginação é um laboratório no qual são elaboradas todas as ideias e planos criados pelo ser humano. Por isso, a imaginação pode ser considerada o ponto central da filosofia do sucesso. Todas as lições, tanto as anteriores como as posteriores, têm sua base nela. E nessa lição, você verá como usar a imaginação para criar a realidade que você deseja, tornando-se uma pessoa altamente criativa e inovadora. Querer é poder. Antes de nós lermos o capítulo em si, é importante que a gente entenda ou relembre que tudo que hoje nós vemos como material ou manifestado nesse mundo de dualidades começou como uma ideia e que tudo o que a gente deseja ou todos os sonhos que nós temos, eles já são uma ideia no mundo da não forma. E quando a gente para imaginar como seria aquilo que a gente deseja, tanto ser, ter, como fazer, é como se a gente tivesse acesso, nesses momentos de calmaria, de acesso ao nosso divino interno, a gente acessa essas ideias e com mais facilidade, é claro, agindo na direção delas, nós conseguimos manifestá-las. Mas então sempre lembre que tudo que você vê manifestado foi primeiro uma ideia, aconteceu primeiro, ou tudo acontece primeiro no mundo não manifesto, para depois se manifestar, ou no mundo da não forma, para depois se tornar uma forma. Primeiro vem o pensamento, depois sua organização em ideias e planos, e em seguida a transformação desses planos em realidade. Observe os estágios da realização de um propósito. 1. Primeiro vem a ideia. 2. Depois, a convicção de que é possível executá-la. 3. A seguir, vem a organização dessa ideia em planos. 4. Por fim, acontece a transformação desses planos em realidade. Você percebeu algo interessante nesses 4 estágios? Se pensar um pouco, verá que o ambiente onde todos eles se formam e se desenvolvem é o mesmo, a imaginação. Por que essa observação é importante? Porque toda energia, todo poder, tudo que pode exercer qualquer influência sobre sua vida está nas suas mãos por meio do uso da imaginação. Entenda, todos os seus sonhos e esperanças podem se tornar realidade se você aprender a usar a sua imaginação de forma deliberada e criativa. Então, não crie nenhum limite para esse poder, limitando a sua capacidade de imaginar. Qualquer projeto começa pela imaginação. O poder de ser o que você deseja, de obter o que você quer e de alcançar o que você pretende
está dentro de você, apenas esperando ser libertado. O que é então a imaginação? Pense sobre o assunto. Para que você realmente usa a sua imaginação? Você tem isso claro? Você a usa deliberadamente ou ela não tem servido para muita coisa? O que é imaginar? Imaginar é criar no presente uma visão clara de uma situação futura, uma imagem mental de uma realidade que ainda não existe fisicamente. Por ser uma força criativa, o princípio da imaginação lhe dá um poder imenso e uma extraordinária capacidade de reinventar sua vida e explorar ao máximo o seu potencial. É através dela que você esboça no presente o seu futuro. Nossas conquistas nascem de um propósito definido, mas raramente definiremos um propósito, tampouco criaremos os demais fatores necessários para o sucesso, como mente mestra, autoconfiança, o hábito da economia, iniciativa e liderança, se não soubermos usar a imaginação. O motivo é simples. Todas essas qualidades são criadas e desenvolvidas na nossa mente. Tudo começa com a imaginação. 2. A grande sacada não é ver o que os outros não veem, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem. O processo de criação de qualquer coisa possui 2 estágios. 1. Criação mental. 2. A criação física. A primeira criação sempre é a criação mental, que acontece na nossa imaginação. A segunda criação é a realização física daquilo que antes somente existia na nossa mente. A criação mental pode ser voluntária ou por omissão. Isso é, de duas uma, ou você escolhe o que quer criar, controlando a sua imaginação, ou você fica pensando aleatoriamente e acaba por criar qualquer coisa. A maioria das pessoas pensa que só criamos coisas quando estamos decididos a fazer isso. E esse é o problema. Ignoramos os fatos de que a nossa imaginação está em funcionamento o tempo todo e que somos nós que criamos nossa realidade com o nosso pensamento. O processo acontece da seguinte forma: você cria em sua imaginação uma visão clara do que quer. Essa visão precisa ser tão nítida e rica em detalhes a ponto de você já se sentir em posse do objeto dessa visão muito antes de tê-lo em sua forma física. Essa sensação o fará agir no sentido daquilo que deseja e fará com que você crie o objeto do seu desejo na realidade. Guarde a palavra sensação, que vai criar aquilo que você deseja e vai trazer para a sua realidade. Porque nós vamos entender que quando a gente usa a nossa imaginação, consegue visualizar, enxergar o que a gente quer claramente, com todos os detalhes, nós também trazemos em nós essa sensação de bem-estar, de quando algo que a gente quer muito pode se tornar real. E essa sensação de bem-estar também nos mantém no foco daquilo que a gente quer trazer ou manifestar para a nossa vida. Porque dificilmente, se eu imaginar algo, mas eu não me sentir bem a respeito daquilo, dificilmente eu vou me manter no caminho para conseguir tornar aquilo real. Entende? Faz sentido para você? Imaginar é pensar. Pensar é sentir. E sentir é planejar. Quando você se sente feliz, grato e entusiasmado, está planejando. Quando você se sente triste, preocupado e com medo, também está planejando. E aquilo que você planeja geralmente acaba acontecendo. Ninguém pode nos tirar o privilégio de usar nossa imaginação para criar, visualizar e buscar os meios de nos tornarmos quem queremos ser. 3. A imaginação pode criar a ideia que fará toda a diferença na sua vida. Todas as coisas que já foram criadas pelo ser humano começaram na imaginação de alguém. E se você busca sucesso, prestígio e fortuna, tudo o que precisa é usar a sua imaginação
para criar uma única ideia que agregue valor ao que já existe no universo. Repito, tudo está na imaginação. 4. Não, perdão, eu tenho um trechinho aqui. E uma coisa interessante, além de criar ideias novas, com o uso da imaginação, podemos combinar conceitos antigos, experimentar diferentes circunstâncias e associar os resultados de um experimento a outro, até que, enfim, a revelação aconteça. 4. Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender é a arte de pôr em prática conhecimentos e experiências observados no comportamento dos outros, ou de outros. O conceito de liderança mais reverenciado da atualidade é o de que um líder possua a capacidade de ver o valor e o potencial das outras pessoas e saiba expressá-los a elas de forma tão decisiva que os liderados passem a reconhecê-los em si próprios. Realmente, há poucas coisas mais valiosas do que descobrir e expandir o potencial de outras pessoas, estimulá-las a fazer uso dos seus pontos fortes e a administrar seus pontos fracos de maneira que eles não se tornem um obstáculo. O que poderia ser mais poderoso do que ver o melhor no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus colegas de trabalho, nos seus empregados ou mesmo no seu chefe? Do que constantemente lembrá-los das qualidades deles, de acreditar neles e ajudá-los a detectar e a realizar o potencial que trazem dentro de si? Essa é uma questão importante. A imaginação não serve apenas para criar coisas, elaborar projetos ou alcançar nosso propósito. Ela também é fundamental para detectar o potencial de outras pessoas, criar uma equipe que se complemente, na qual os pontos fracos de uma pessoa são compensados pelos pontos fortes da outra. Esse é o segredo da mente mestre. Então, além de uma ideia, desenvolva também uma qualidade pessoal. Descubra qual é o seu ponto forte e use a imaginação para desenvolvê-lo ao nível de excelência e colocá-lo a serviço da humanidade. Lembre-se, tudo começa na imaginação. Em um mundo onde a maioria das pessoas nunca usa sua imaginação, uma ideia singular e uma qualidade bem desenvolvida lhe darão uma enorme vantagem sobre 95% das pessoas. Aprenda a ver aquilo que as pessoas podem se tornar, não apenas o que elas são. 5. Imaginar é ver como o mundo seria se isso ou aquilo fosse diferente. Um dos maiores poderes a seu alcance na vida vem de uma única qualidade: ver em sua imaginação o que mais ninguém vê. Sem imaginação, agimos como São Tomé. Recusamo-nos a acreditar em certas coisas antes de as termos visto, experimentado e sentido. Contentamo-nos com isso, ensinamos nossos filhos que é assim mesmo, entre aspas, e ficamos nesse ciclo vicioso. Mas você não precisa ser uma pessoa assim. Não se preocupe com sua situação atual. Escolha uma ideia e comece. O principal é isso, começar. Quando você der o pontapé inicial, metade do trabalho já estará feito. Comece outra vez e o resultado estará concluído. 6. Tudo aquilo que uma pessoa consegue e tudo o que deixa de conseguir é resultado direto dos seus próprios pensamentos. Existem duas fontes por meio das quais podemos nos beneficiar da imaginação. Podemos desenvolver essa faculdade em nossa mente e também podemos nos aliar a pessoas que já possuem essa faculdade desenvolvida. Existe uma crença de que não podemos nos realizar profissionalmente trabalhando para outras pessoas. Entendo pela minha experiência que não há problema algum em estarmos conectados a outra pessoa em uma relação de trabalho subordinado, desde que essa relação esteja de acordo com o princípio da lei da mente mestre. Ou seja, deve haver harmonia na realização do propósito definido de cada membro que integra a equipe. 7. Se aprendemos a usar a imaginação, nossos erros e fracassos tomarão outra dimensão.
se tornarão ativos de valor incalculável. Entenda, a pessoa que sabe o que quer já está a meio caminho do sucesso. Melhor ainda, porém, está aquela que sabe o que quer, acredita que é capaz de obtê-lo e coloca a imaginação a serviço para encontrar um plano viável para realizar o seu propósito. Muito melhor ainda, entretanto, está aquela que possui iniciativa e liderança para fazer o necessário para executar o plano tratado. Nesse processo, adversidades e fracassos temporários, guarda essa palavra também, temporários, se tornam bênçãos disfarçadas, que, por sua vez, nos forçam a usar a imaginação e tomar a decisão de agir em outras direções. Ficamos forçados, então, a buscar alternativas. E é por isso que eu pedi para a gente focar na palavra temporário, porque muitas vezes nós desistimos de alguns sonhos, de algumas metas e planos que nós temos, por um aparente fracasso. E se a gente olhar o fracasso como um aprendizado, ou conseguir tirar dele algum aprendizado, ou olhar para um aparente fracasso como, ok, eu aprendi que isso eu não devo fazer, mas de alguma forma eu trago isso como aprendizado, a gente vai conseguir atingir nossas metas com mais facilidade, com mais leveza, mudando a forma de enxergar as coisas que aparentemente não deram certo. Porque muitas vezes aquilo que não deu certo no meu ou no seu caminho é só porque existe um caminho melhor, mais fácil, ou existe algo ainda muito melhor para a gente poder ter, ser ou fazer do que aquele plano que a gente tinha anteriormente, porque o nosso divino está atuando em nós. Lembre-se, não saia por aí correndo atrás do sucesso e de riquezas. Olhe para dentro de si em busca de ideias. Use sua mente para pensar de forma construtiva. Toda riqueza tem sua origem na mente. A riqueza, o sucesso e o reconhecimento estão nas ideias. O dinheiro é apenas uma moeda dada em troca de ideias. E vamos falar um pouquinho mais sobre dinheiro aqui, nesse sentido de desmistificar um pouco o que é ter dinheiro, ou desmistificar tudo que a gente foi criando e aprendendo ao longo da nossa vida, da nossa jornada a respeito de dinheiro. Porque dinheiro nada mais é do que uma forma de trocar o meu serviço, entende? Pelo dinheiro do outro. Ou seja, é só uma forma de trocar algo que eu tenho que você não tem. E por isso você me dá o seu dinheiro e eu te dou o que eu tenho. Nada além disso. E tanta coisa foi criada, tanta imaginação, tanta história, e tanta informação desencontrada existe a respeito de dinheiro que muitas vezes a gente realmente acredita que ele não traz felicidade, que ele é sujo, que ele é a causa de toda a maldade. Gente, dinheiro é só um meio de troca. E quando eu consegui entender isso, foi tão mais fácil olhar tanto para a abundância e permitir que o dinheiro entre na minha vida, porque tira o peso, porque dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. E eu troco o que eu tenho, o que você não tem, e eu dou o meu dinheiro para você, trocando o que você tem e que eu não tenho. Não corra atrás do dinheiro. Olhe para dentro de si em busca de ideias. Porque quanto melhores forem as nossas ideias, quanto mais pessoas nós pudermos colaborar com a vida delas, melhorar a vida delas com as ideias que nós temos, seja isso um produto, seja isso um treinamento, seja isso algo físico, seja isso algo digital. Quanto mais vidas eu puder ajudar, mais bem pago serei, mais remunerado, porque de novo as pessoas vão estar trocando o dinheiro delas por aquilo que eu tenho e que ajuda a vida delas de alguma forma. Aplicações práticas. Comece algo, use sua imaginação, dê algo específico para sua mente se ocupar de forma criativa. O maior segredo do sucesso é a iniciativa somada à imaginação. Mais do que qualquer outra, essa foi a qualidade que colocou mais pessoas nos altos postos. Crie algo. Crie-o primeiro na sua mente. Bolso mental de alguma coisa que você deseja muito e o mantenha constantemente em seu pensamento. Monitore suas emoções para ver como se sente a respeito de cada criação sua, procurando sentir o máximo de entusiasmo no maior tempo possível. Mantenha-se no controle. Se necessário, force-se a manter a mente em coisas que você quer alcançar em sua vida. É o sonhador,
O homem que faz uso da sua imaginação, que pensa fora da caixinha, que acredita na magia e no misticismo, quem define o futuro, moldando-o com seu entusiasmo. Sem ele, poucos avanços teriam sido possíveis. É isso. Aqui nós encerramos a nossa leitura da 6ª lição, e eu espero de verdade que você esteja usando a seu favor tudo que nós temos estudado e aprendido aqui, e até o nosso próximo encontro com a lição 7. Até lá.